Eu queria depois, mais pro final, abordar, tá, galera, essa parte mais empreendedora, eu queria falar um pouco mais de música de carreira e deixar essa parte pro final um pouco. Mas eu queria saber o seguinte, cara, eu sei que você abriu lá o embrião do GTR com 21 anos, como você falou. Vamos deixar isso pro final. Eu queria saber, cara, qual foi o caminho para chegar no Angra, né? Tá. Antes veio a banda Cálice, né? Sim. E antes disso... Antes disso, tive outras bandas lá, tipo, algumas, né? Mas o marco foi o Cálice. O Cálice foi a banda com a qual eu tive um resultado já em nível nacional. Depois a gente teve o mesmo CD que foi lançado no Brasil, lançado no mundo inteiro por uma gravadora norte-americana, né? Por indicação do Greg Howe, quando eu fui fazer aula com ele lá, né? Legal. E... Então, o Cálice a gente já conseguiu alguma expressão. Como que surgiu essa banda, cara? Fala um pouco aí, o Cálice. Cara, a gente começou como o embrião do Cálice, vamos começar lá do começo, tocando cover. E a gente tocava covers de bandas, por exemplo, que eram bandas que não tinha muita gente que tocava, que era coisa assim, nossa, os caras tocam bem mesmo, tipo Rush na época, sabe aquelas coisas assim? Não era ainda Dream Theater, não tinha chegado ainda, foi antes disso. Que ano foi isso? Eu tinha 17 anos, então lá no começo. Muito tempo mesmo. Isso, então eu tô falando aqui, eu nasci em 75, 92, 93, né? Ok. Tocava Led Zeppelin, tocava umas coisas assim. E depois eu comecei a compor, né? E já por aí, uns 20 e poucos. E a formação do Cálice mudou muitas vezes, né? E era uma banda de pessoas tão talentosas, vamos dizer assim, que a formação que a gente fez mais coisa junto, o tecladista hoje toca no Nat Roots já há muitos anos, né? Hoje não, sempre, desde o começo do Nat Roots, ele é o tecladista do Nat Roots e toca comigo na 010 também, minha banda. Que o Nat Roots é de Brasília, né? É de Brasília, né? O baterista, ele mora aqui no Rio e tem um estúdio, o Perumamed. Sim. E ele tocou com todo mundo, vários artistas. Tocou com vocês lá também? Ele era do Cálice no começo. Caramba, que legal, sabia não. Era. Mas ele também era batera do Nat Roots. Também, mas ele foi do Nat Roots depois. E o vocalista, que é o Alírio Neto, é um cara que teatro musical, canta no cover oficial do Queen, enfim. Então, assim, e tinha eu. Então, assim, a gente tá falando de uma banda de 5 em que praticamente todos tiveram um resultado muito bom, né? Profissional, em nível profissional mesmo. Mas essa galera aí tava com vocês desde que ano, mais ou menos? Desde 90 e pouco? Não, eu acho que foi ali na virada do século. Começo dos 2000, Tá. E aí, ficamos algum tempo, gravamos fita demo, na verdade CD demo já nessa época, né? E foi isso, e foi trocando meio que a formação ali, um saía, o outro... Durante o processo, o Bruno foi chamado, que é o tecladista, né, o Bruno Vamber, pro Nat Roots, aí ficou meio inviável dele estar na maioria dos shows, essa coisa toda. Tinha um estúdio lá em Brasília, que era um estúdio que todo mundo gravava, assim, aquele estúdio grande, bonito, milionário e tal, não sei o quê. E era caro, era por hora, né? Não sei se ainda é assim hoje. Os últimos trabalhos que eu gravei, a gente fechou o preço do projeto, sim, né? Sim. E eu lembro que a gente começou a gravar e era assim, eu dava aula, né? E aí eu que pagava a gravação, aí eu pagava um pedaço e tal, aí tinha que parar um pouco a gravação para entrar mais um dinheiro, aquela coisa assim. Aí minha avó faleceu e eu recebi um trocado, ela tinha um segurozinho de vida lá, que se fosse hoje em dia, quer dizer, não é um trocado, eu digo um trocado porque não foi uma herança que mudaria a minha vida. Sei lá, talvez fosse hoje uns 10 mil reais, 8 mil reais, não sei. E eu peguei esse dinheiro e falei, não, agora dá pra terminar o disco, né? Botei todo no estúdio. Ainda ficou faltando um tanto pra eu pagar depois. Mas gravamos o disco, né? E aí, com esse disco, a gente conseguiu bastante coisa. Com esse disco era autoral? Ele era autoral. Cantando em inglês. E né? Qual foi a repercussão na época do Cálice? Tem no Spotify esse álbum aí? Tem, é o The Journey. The Journey. Na época foi muito boa a repercussão, porque, como eu te falei, era uma banda técnica, assim, era uma banda que pros moldes do momento, tecnicamente era bem acima da média, sabe? Sim. Então chamava atenção por isso, o que também me rendia muitos alunos. Sim. Que as pessoas iam no show, vinham e falavam, pô, eu quero fazer aula com esse cara. Então isso era bom. E nessa época, você já tinha clipe? Vocês chegaram a bancar clipe? Nós não chegamos a fazer clipe, não era tão simples. Também não tinha gravadora? Lancei primeiro independente, fizemos 1000 cópias. Qual foi o ano, desculpa?
2002, talvez? Tá, vamos botar que seja 2002, então tá. E aí, além disso, né? Ou foi 2000, 2002, por aí. Depois que entrou a gravadora. Nesse primeiro momento, no dia do lançamento, eu contratei o o Dr. Sim, que eu era fã. E a gente fez o show de lançamento do disco Dr. Sim e Cálice em Brasília, sold out, num lugar super legal, lá o Teatro dos Bancários e tal. Aí ali já vendeu um monte de disco também, porque todo mundo que comprava o ingresso ganhava um disco. Então, foi legal. Nisso, como eu já tinha começado o GTR também, eu estreitei e fui ficando mais amigo do Eduardo Danui, que é um guitarrista que eu adoro e tal, além de um cara muito gente fina. E tô aqui pulando um pouquinho, né? Porque depois eu posso contar mais o que aconteceu com o Cálice, mas nessa de ter uma proximidade com o Edu, quando ele topou fazer o Almar, que era basicamente o pessoal do Angra sem os guitarristas, e depois saiu, ele falou, olha, eu não vou poder ficar, mas tem um cara em Brasília, falem com o Marcelo lá. E aí o Felipe falou que já me conhecia, da Expo Music e também de alguns vídeos e tal. E, enfim, nessa eu entro no Almar e fico próximo do pessoal que era do Angra ali, né? O Edu, que ainda era do Angra na época, o Felipe, que é até hoje. Na época era o Aquiles na bateria. Mas nessa época o Angra tinha acabado? O Angra tava parado, tava no hiato, assim, sabe? Pô, foi por que teve esse hiato, Caia? Eu não tenho certeza, se eu não me engano, talvez o Kiko já estivesse morando fora do país e também eles estavam num momento em que tinham coisas a se acertar entre eles profissionalmente. 2015, mais ou menos? Um pouquinho antes, eu acho, até. Antes. Então o Angra tava pausado. Não, e foi a galera... antes. Eu vou te dizer o ano que foi, cara. Isso foi tipo 2008. Uau! Tem 15 anos isso. Entendi. É isso. Aí, então, eles não podiam, o Angra não podia estar excursionando, né? Eles tinham... E aí saiu, você falou que o André Matos estava nessa... Não, era o Edu Já era o Falaschi. Edu, né? Era o Edu Falaschi. O André ficou até que ano mesmo, cara? No Angra. O André, ele ficou 3 discos, eu não lembro exatamente o ano. Eu acho que o Rebirth é de... Eu não vou lembrar. Porque daqui a galera vai falar assim, mas como que você não sabe? Nem ele sabe, tá vendo? Calma aí que eu vejo aqui. A gente vai ter a informação já. Tá, então, era a banda com o Edu e só não tinha os guitarristas, que era o Kiko e o Rafael. Isso, exato. Ah, entendi. E era pra ser o Eduardo Danui o guitarrista. Ele fez alguns 2 ou 3 shows, eu acho. Certo. E não pôde continuar porque começou a chocar a data com o Dr. Sim. Entendi. Aí ele me indicou e eu entrei. Nisso que eu entrei, gravei 4 discos com essa galera. Né? Então você ficou quanto tempo? Eu lembro bem, essa época eu já lembro bem. Sim, você com o Almar. Engraçado porque eu não sei porque que eu lembro do Cálice. Que você estava em paralelo? Estava em paralelo, ficou um tempo em paralelo. Então foi por isso então que eu lembro. O Rebirth foi lançado em novembro de 2001. 2001, então beleza. Então o que acontece? E o Almar teve uma repercussão boa na época, né, nossa, cara? a gente fez muita coisa com o Almar, cara. E assim, a banda tinha esse respaldo de ter o Edu, de ter os caras do Angra, então assim, tinham gravadoras no mundo inteiro, no Japão. Em 2011 a gente foi pro Japão fazer divulgação do Motion, né? Eu, o Felipe e o Edu, enfim. Que pra você era uma novidade ali, né? Uma carreira internacional, né? Pô, muito louco, assim. Fizemos muitas coisas legais, né? Fiz duas turnês na Europa com o Almar, nunca tinha feito também. Então foi muito bom. E além disso... eu acho que de certa forma não, completamente assim, asfaltou ali uma estrada para no futuro, eu não sabia que isso ia acontecer, claro, né? Mas quando o Angra precisou de um guitarrista, deu ser a opção, né? Que foi escolhida. Então vamos lá, cara. Aí o Almar encerraram as atividades também, foi isso? Não, ainda estava rolando. Inclusive no começo, logo que eu entrei no Angra, tiveram alguns shows que foi Angra e Almar, eu tocava nos 2. Nossa, sério isso, cara? Fazia dupla jornada de trabalho. Fizemos uma turnê assim. Mas quem é que... E a galera que era do Almar e que era do Angra? Como que ficou isso? Não, aí já não era mais. Depois de um tempo, nós fizemos dois discos, o Fragile Equality e o Motion, com essa galera. Ok, que era o Andreoli... Que tinha ficado mesmo para esses discos. Vamos colocar assim, antes de gravar os discos, o Aquiles já tinha saído. Entrou o Marcelo Moreira, né? E aí ficava Marcelo Moreira, Andreoli, Paulo Schreber, que infelizmente faleceu, eu e o Edu, né? E aí depois, o Paulo saiu, que estava ruim de saúde, e o Felipe, depois do Motion, saiu, né? Então, a gente botou... Só quem estava lá, que ainda era do Angra, era o Edu.
Ah, tá, entendi, É, entendi. Nesse momento, chegou um ponto que tava desse jeito. E o Angra voltou em que ano? Você lembra? Aí, mas voltou sem você. Voltou, eu acho que foi tipo 2000 e... Olha, eles fizeram aquele Rock in Rio que foi tenebroso lá, que deu um monte de problema em 2011 2011? ou 13. 2011. Então ali ainda já tava rolando. Já Quem tinha tava voltado. cantando nessa época? O Edu. O Edu. No Angra? No Angra, fazendo as duas coisas. O Ah, Almar, tá, durante o entendi. tempo quase todo... O Edu foi sair do Angra depois do Motion. Depois do segundo disco com o Almar. Entendi. Mas você então, teve algum show do Angra e do Almar que ele fez os dois também? Não, né? Não, aí Ah. não. A gente não chegou a fazer show Angra e Almar. A gente chegou a fazer um show uma vez Almar e no mesmo show tinha o Kiko Loureiro com o projeto solo dele. Ah, entendi. Não, eu entendi que você estava falando que você teve show que você fez as duas bandas, não teve? Teve, mas aí o Edu já não tava no Angra mais. Ah, entendi. Quem tava no Almar nessa época? Eu, Diogo Mafra, que havia sido meu aluno, Pedro Tinello na batera, Rafael Dafras no baixo e o Edu. Ou seja, do começo do projeto só tinha eu e o Edu, né? Não, mas eu não entendi. No show do Angra, o Edu tava no Angra também, não Não tava? tava mais, né? Quando esses shows que rolaram, ele já tinha saído, já foi no último disco, a gente gravou depois. Quando a gente gravou o Unfold, que é o terceiro disco, e o Ivo, que é o quarto, quer dizer, o quarto com banda, porque o Edu tem um de antes desse. O Edu já não tava mais no Angra. Não, mas então, só desculpa, Vamos lá. mongolizei aqui, só pra entender. Quando caiu de fazer o show Almar e Angra, que você tocou nos Eu dois, toquei. Só quem eu era o toquei nos dois. vocalista do Angra nessa época? Ah, já era o Fábio Leone. Ah, tá bom, Entendeu? entendi. Entendi, já era o Fábio. Tá. Já era o Fábio, exato. Tá.